O governo está alinhado? Porque, assim, quando a gente via Simone Tebet, a equipe econômica, com pautas ali mais preocupadas com austeridade, vamos dizer assim, é uma coisa. Quando você vê o ministro do Trabalho falando uma coisa dessas, assusta. Um ministro do Trabalho que é ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que tem um histórico sindical, pelo qual eu o admirava, inclusive, já nem sei mais se admiro. Calma que eu estou no calor do momento também, né? Não quero também tacar todas as pedras no ministro, mas enfim, o governo está unido para comprar essa briga, porque assim, precisa estar unido para ver se consegue uma vitória dessas. Né? Bom, o governo ele tem divergências internas, né? Eu vi até, Vinícius, não sei se... Eu acho que todo mundo viu o Alckmin se colocando como ala esquerda do governo. Não é a primeira vez, isso é curioso. Hein? E ele é o ministro da Indústria, é o interlocutor com o empresariado, né? Isso, só que ele tem uma diferença para muitos dos outros políticos, especialmente o Haddad, que é a seguinte: ele tem uma sensibilidade política do ponto de vista eleitoral, inclusive, tá? Maior do que os outros ministros. E ele percebe o seguinte, que se colocar contra uma pauta que tem amplo apoio popular, é um suicídio eleitoral. Tá, Vinícius? E eu acho que é isso que nós temos que deixar claro para o parlamento, para o governo. Porque é isso que vai mudar a opinião deles. É o seguinte, olha, eu estou sendo pressionado pelos setores econômicos para não ceder nada para a classe trabalhadora. Porém, por outro lado, eu preciso de votos. E se eu me colocar contra isso, eu vou ser destruído eleitoralmente. É esse o jogo. E eu acho que o Alckmin, ele saca esse jogo, sabe? Ele sabe fazer recuo tático. E isso me parece um recuo tático. E o Marinho, mais cedo ou mais tarde, ele também vai ter que recuar se a pressão continuar. Ele vai ter que recuar e tomar uma posição mais firme, sabe? Nisso que eu acredito. Eu acredito que essas negociações internas, elas exigem muita força, muita disposição da classe trabalhadora. E eu acho que o Rick, ele vai ter essa disposição de levar isso até o final e sem encantamento com negociar com gente poderosa, sabe? Isso é o pior para a luta. Quando começa a tirar a luta da rua e colocar a luta para o gabinete. O Rick, ele não deixa isso acontecer com a luta, sabe? Ele não deixa essa luta esfriar. Essa luta tem que ficar quente, tem que crescer, ganhar corpo. Ótimo, ótimo. Que bom, porque do outro lado, o jornal Estado de São Paulo, um dos maiores porta-vozes do empresariado, especialmente o empresariado paulista, a sua principal notícia a respeito do tema agora é essa que eu vou pôr na tela agora, dá uma olhada aqui, Essa eles não é a manchete, que eles estão com uma manchete de um furo deles sobre o Banco de Brasília. Aliás, uma boa reportagem. Mas, assim, no bloco sobre esse assunto, a principal notícia que está lá no ar agora deles é essa aqui, minha gente, dá uma olhada. Escala 6x1. Me preocupa muito essa PEC. Temos de ouvir quem emprega, diz Hugo Mota. O Mota é candidato à presidência da Câmara dos Deputados pelo Republicanos, né? O partido do Tarcísio, né? E ele fala, me preocupa muito, por exemplo, essa PEC agora apresentada, essa 6x1, onde se criou um verdadeiro movimento nas redes sociais a favor da PEC, que é um tema que nós temos e nós vamos discutir, mas não ouvindo apenas um lado, nós temos de ouvir também quem emprega, né? É o velho desejo de fazer valer a voz do empresariado. Aí a minha pergunta é essa, como eu perguntei se o governo está unido, se o empresariado, você acha que vai exercitar seus músculos, gastar seus cartuchos contra essa PEC? Eles estão, sim, unidos contra essa PEC ou não? Claro, Vinícius. Tem na Riqueza das Nações, que é o livro inaugural do pensamento econômico liberal, Adam Smith, que é um liberal, tá, gente? Não estou nem falando de Marx. Ele fala o seguinte, que na luta entre os capitalistas e os trabalhadores, os capitalistas sempre vão levar vantagem porque eles são poucos.
é muito mais fácil deles se articularem para defender os seus interesses. E eles podem truncar o trabalhador. Por exemplo, numa greve, aí o Adam Smith fala, eles podem sobreviver meses a uma greve. E o trabalhador, se ficar sem receber uma semana, vai passar fome. Né, naquele tempo. Então, é óbvio que o poder econômico desses setores é muito grande, inclusive no lobby dentro do Congresso. Então, eles vão fazer muito lobby, tá? Eles vão gastar muito. Na disputa ideológica, com os aparelhos ideológicos, Estadão, Globo, enfim, Folha de São Paulo. Então, eles vão gastar muito, porque eles financiam a grande mídia, né? Quem ajuda vocês são os ouvintes. Quem ajuda o Estadão são os mais poderosos setores econômicos, né? Quem dá dinheiro para eles existirem. E, sem por outro lado, eles também elegem parlamentares. Então, eles elegem parlamentares e compram imprensa. Se você elege parlamentar e compra imprensa, obviamente você tem uma vantagem de voto no Congresso e na disputa ideológica eles pensaram que iam sair na frente, só que a articulação da classe trabalhadora, o ódio de classe, isso é ódio de classe, tá? Que o povo está sentindo. Isso daí é ódio, é o mais legítimo ódio de classe que fez isso explodir. O cara explorado sábado, domingo, não tem mais contato com a família, não pode mais viver. Foi desumanizada a classe trabalhadora, né? Perde 3 horas por dia no transporte, escala 6x1. E esse ódio pode virar esse jogo, sabe? Eu acho que a gente tem que fomentar. Tem uma coisa na política, Vinícius, foi muito ruim nos últimos anos, que foi a esquerda entrar numa lógica de que a grande política é aquela feita no gabinete, é o diálogo, negando o conflito. O conflito, hoje, é visto como algo de fora da política. O mais comum é a gente ver o político falando assim, política é saber escutar, conversar, isso é democracia. Não, política sempre foi e sempre será também enfrentamento, conflito. No capitalismo, guerra de classes. É isso que o Estadão está fazendo. Eles abriram guerra. E agora a gente tem que partir para a ofensiva com muita segurança que nós estamos certos e que enquanto eles falam que é o empresário que gera emprego, nós temos que falar que é o trabalhador que gera toda a riqueza nesse mundo. E sem o trabalhador, ninguém sobrevive. Nem o empresário, nem ninguém. Então, é um enfrentamento que nós temos que fazer. Não tem como recuar diante de narrativas criadas por grandes empresários. Inclusive, eles colocam os pequenos no meio da história para tentar amortecer, né, as críticas. Por grandes empresários, como sempre foi na história do capitalismo, para tentar diluir a luta. Isso daí vai acontecer sempre, em qualquer batalha, né? Deve ser uma escravidão. Olha, se acabar com a escravidão, o país vai quebrar. Daí sempre vai. 13º, né? Viralizou de novo. A capa do Globo, né? Globo. Falando que é desastroso, 13º, ia quebrar o Brasil. Mas, enfim. E sempre com a desculpa da inflação.